Vamos começar. Estamos no 18º seminário. O seminário de hoje vai ser assim, nós vimos até agora Freud, vimos Corrute, vimos os paradigmas, vimos ciência do sentir, enfim. Agora, hoje a gente vai entender essa passagem, né, de um paradigma para o outro, pelo menos começar a entender isso, né? É o que eu vou tentar mostrar aqui hoje, tá? E como é que a gente pode trazer o Corrute para o novo paradigma, para o vibracional? É isso que a gente vai pensar aqui junto hoje. Então, nosso velho quebra-cabeça. A gente viu até então que o paradigma que o Freud traz sempre está assentado numa visão de ser humano que você tinha como estrutura, originalmente, a bola, uma coisa maciça, né, que era a bola, modelo da bola de bilhar, ou, depois do final do século passado, aliás, retrasado, né, não é nem mais passado, é retrasado, né? O modelo de pudim de Páscoa, quer dizer, seria uma grande bola positiva, uma grande massa positiva com pedaços negativos, que é o modelo, né, do pudim de Páscoa, com os elétrons ali dentro, né, enfim. Então, o Freud não construiu a teoria dele em cima desse modelo de estrutura aqui adiante, ele construiu em cima desses dois modelos, né? Eu digo desses dois, por quê? Porque naquela ocasião, né, você não tinha tanta velocidade de informação para pensar que estava mudando aqui. Agora, como aqui também esse modelo do pudim de passas, que introduziu uma carga positiva com negativa, estava no bojo da eletricidade, da corrente elétrica, enfim, a gente pode perfeitamente pensar que ele já estava, vamos dizer, no inconsciente coletivo, né, das pessoas ali. Então, se a gente fosse construir um ser humano, né, eu fiz aqui assim, cheio de bolinha de bilhar, esse era o homem de Freud. Né? Ou então era um pudim de passas, onde você tem um fluido de carga positivos recheados de elétrons negativos. Né? Então, o átomo sendo uma massa carregada positivamente, com cargas negativas espalhadas em seu interior, com passas do pudim. Então, o ser humano era compreendido como estrutura menor dele, este modelo, né? E ele era visto a partir do nível celular, como sempre foi estudado o ser humano, inclusive até hoje. Né? Agora que começa a mergulhar mais em estrutura atômica, enfim, etc., os estudos. Então, a gente tem que ver que Freud, né, fala em corrente, a gente já viu isso tudo, corrente que foi da primeira tópica, né? Corrente que foi para lá, corrente que foi para cá, durante os sonhos, a corrente elétrica, é claro que essa corrente do Freud não é corrente elétrica, mas é o modelo, é o paradigma, é aquele inconsciente, quer dizer, a pessoa se inspira naquilo para desenvolver a ideia, né? Foi o que ele fez. Então, se a gente for pensar, né, voltamos aqui ao Freud, você teria, então, ou o modelo da bilhar, ou esse aqui, do átomo, que vai passar até a célula, até o ser humano. Né? Então, esse aqui já é o modelo do pudim de passas, se a gente pensar em termos de estrutura, mas ele começa aqui no nível celular. Então, aquela coisa de que vem do interior do soma, viria desse interior aqui, dessa estrutura, ou do modelo da bola de bilhar, ou desse modelo de uma massa, de um fluido de carga positiva com elétrons negativos, até passar a descarga. Né? É dali que surgiria o instinct desse somático, né? Dessa estrutura, entre a origem, uma origem do interior do corpo, surge o instinct, né? Que, como Freud fala, que quando vai passar até a descarga, ele se transforma em pulsão, pelo labirinto da psique, ele funda a psicossexualidade. Né? Essa é a base da origem, é onde ele calça a teoria dele para se manter num campo científico. Aqui o labirinto, né? Então você tem um instinct que sai desse pudim,
passa para o nível celular, até passa pelo famoso labirinto, a ideia de labirinto, que vem as... O que é o labirinto? Na verdade, são as proibições, as coisas que não pode, a civilização, a cultura, enfim, começa a dizer não pode isso, não pode aquilo. A gente viu isso, né? E o id vai buscar a seu desejo, o superego diz que não, e o ego fica ali de mediador. Aqui embaixo não apareceu. Vocês vão me dar licença um minuto aqui, peraí, eu vou fazer um... Ah, sim, apareceu. Então, o que acontece? Nós estamos, então, na estrutura da matéria, modelo de bola de bilhar, pudim de passas, dessa transição, o ser humano compreendido ao nível celular, e estamos no paradigma newtoniano, materialista, reducionista e determinista. Não tem como escapar disso. Então, é um modelo mecânico, né, onde o ser humano é compreendido como uma máquina, e até hoje nós temos essa visão presente no nosso inconsciente coletivo, né, nas nossas ciências, na nossa visão de ser humano, está aí toda a robótica, né, o ser humano como tal, e apesar de haver toda uma outra vertente já surgindo, emergindo. Tá aí. Aí, o que o Corrute faz? O Corrute pega, né, essa ideia do ego, né? Lembra que o ego aí o self não está é um aspecto do ego, né? Que está dentro do ego, ele está, enfim, em que ele na verdade se relaciona com o mundo externo, com o self objeto, com o que vem de fora. É tudo intrapsíquico, mas é com o eu de fora, né? Que vai estar a serviço da estrutura do self. E o ego fica lá, e um self estruturado vai ajudar o ego a lidar com o id e o superego, o mundo externo. Quer dizer, ele vai ajudar, a gente viu, ele vai estar estruturado. Então, você não tem contato direto com o ego, você tem contato com o self, que sendo estruturado, ele vai administrar bem ele vai ser um bom mediador, né, entre o id e o superego. Então, eu colori o self de amarelo para a gente diferenciar e poder enxergar. Então, ele se posta no eu, né? Ele se coloca, ele é o eu, o ego o self é o eu, né? Mas é um aspecto do eu que se relaciona com o self-objeto, com o objeto, com o mundo externo, né? Fora, com o outro. Então, o Corrute traz isso e ele vai mostrar, né, justamente que isso é o que nos interessa na teoria do Corrute. Enquanto que na teoria do Freud, o que nos interessa é o ego, a relação com o id e o superego, o Corrute diz que não, o que nos interessa é o self-objeto, porque se isso tiver uma relação boa e o self for estruturado, ele vai dar conta do ego para se relacionar com... Quer dizer, isso aqui é um fator secundário, é fundamental que o ego tenha condições para Corrute, é fundamental que o ego tenha estrutura para lidar com, ser um bom mediador com o id e o superego. Mas o que vai dar essa estrutura ao ego é o self. Quer dizer, na verdade, é o mesmo, só que são aspectos, né? Então, a origem somática que o Freud propõe se torna secundária. O que importa é a relação self-self-objeto, relação que irá estruturar o self, que viabilizará, assim, um ego capaz de servir com eficácia de mediador entre as necessidades do id, as exigências do superego e do mundo externo. Entretanto, Corrute apoiava a sua teoria na estrutura formadora da psique proposta por Freud, ou seja, na psicossexualidade. Oi, Laerte. Oi. Da psicossexualidade. Quer dizer, ele na verdade, ele criou como se fosse assim, uma forma de lidar com aquilo sem entrar direto, porque ele diz que você não tem acesso à estrutura interna do ser humano. Você vai ter a psique, né? Você vai ter acesso à relação. E self-objeto é relacional. Então, como se tivesse, nós tínhamos para os sexólogos, lembra? Era direto, não tinha, a sexualidade era direta, aí vem Freud.
fala que não é bem assim, que evolui e tal, e ele cria a psicossexualidade que vai sair de um lado para o outro. Só que agora a Kohut acrescenta isso, né, a ideia do self, que é quem vai organizar de uma forma, vai estruturar de uma maneira, tem condições de estruturar de uma maneira a se fortalecer para auxiliar o ego a lidar com o id, com o superego e organizar essa estrutura da psique. Então, por isso que a gente vai trabalhar com o self, porque ele eu posso ter acesso através da relação. Intrapsíquico eu não tenho acesso direto, eu só tenho acesso pela via do self. Então, entre a origem e a somática, da psique chamou de bissexualidade, e agora nós temos o self para organizar isso através da relação. É mais ou menos isso, ou melhor, é isto. Tá? Agora, se a gente pensar, qual é o modelo atômico atual? O que nós temos hoje como modelo atômico? Então, eu vou passar para vocês. E aí é importante, porque a gente vai entrar um pouco no campo da física e vamos botar as coisas nos seus devidos lugares. Porque se fala tanta bobagem em nome da física, tanta coisa em nome da física, que eu achei muito importante hoje, que já que a gente vai incluir a física, e eu digo que eu estou no campo da psicofísica, demonstrar que não é pegar lá e dizer porque lá é assim, lá porque agora tem a física quântica, então eu posso dizer que tudo é assim. Não é assim que funcionam as coisas. A física tem o campo dela, tem a estrutura teórica dela, ela tem o que ela pesquisa, não é chegar lá simplesmente sair falando assim. É claro que ela nos dá uma visão de mundo, ela nos ensina a olhar o mundo, enfim, ela muda. Se você vai estudar física, você vai ter um outro olhar muito diferente de quem estuda psicologia, né, de mundo, mas há que se tomar cuidado para não sair importando coisas sem pé nem cabeça, que é um perigo isso, né? E é isso que eu quero, o seminário de hoje é para mostrar um pouco isso para vocês, para que vocês entendam que isso não é uma coisa assim tão simples como eu vejo a grande maioria fazendo. Muito pouca gente eu vejo fazendo isso de uma forma consistente e, vamos dizer até, séria. Eu nem acho que seja má fé para muita gente, não. Eu acho que as pessoas acreditam mesmo que é possível fazer assim, mas não é assim que se faz o conhecimento, que se traz o conhecimento, que se mergulha no conhecimento. Então, vamos lá. Alguma pergunta até aqui? Eu posso seguir? Pode seguir. Pode seguir. Imagine um ventilador parado. Podemos dizer exatamente onde cada par está, certo? Porém, se o ventilador estiver ligado, com as pás em movimento, não podemos dizer onde elas estão em qualquer que seja o instante. A única coisa que sabemos é que elas descrevem uma região onde há probabilidade de encontrá-las. O modelo atômico atual é mais ou menos isso. Veremos que ele é um núcleo, com nuvens eletrônicas ao redor que representam a probabilidade de encontrar os elétrons nesta região. Até o início do século XX, a mecânica newtoniana era capaz de descrever a dinâmica de todos os corpos. Quero dizer, quase todos. As leis de Newton funcionavam muito bem para os corpos macroscópicos. Já quando se tratavam de partículas microscópicas, tais como o elétron num átomo, isso não funcionava muito bem. Mesmo assim, Bohr conseguiu propor um modelo que superava as expectativas. Para quem não lembra, no modelo de Bohr, o átomo possui um núcleo no qual o elétron gira ao redor dele em órbitas estacionárias com energia constante e quantizada, podendo ter até 7 níveis de energia ou camadas eletrônicas. Esse modelo tinha 2 problemas principais. O primeiro é que esse modelo só funcionava para átomos com um único elétron, chamados átomos hidrogenoides. Átomos com 2 eletrinhos que seja já era. Ou seja, aquela trabalheira toda de Bohr explicava apenas um elemento da tabela periódica. Para todo o resto, falhava feio. O segundo problema é que mesmo Bohr dando uma explicação para átomos hidrogenoides, ele usou a física clássica para descrever um fenômeno quântico.
pois tratou o elétron como uma partícula para descrever o seu movimento. E para fazer isso, a solução dele não partia do zero. Ele fez uma imposição matemática dizendo que o momento angular do elétron precisava ser quantizado em h sobre 2π, que era a constante de Planck. E por que precisava? Bohr não tinha essa resposta. Por isso, do ponto de vista científico, o átomo de Bohr ainda tinha uma falha grave. Ele usou a teoria correta, mas justificou com a matemática errada, entre aspas. O que é muito compreensível, pois a matemática que poderia explicar o fenômeno não existia. Ela teve que ser criada e desenvolvida. Assim surgiu a nova ferramenta que deu origem ao modelo atômico atual, a mecânica quântica. Então, vamos aos conceitos mais simples. A luz é uma radiação eletromagnética com propriedades ondulatórias, com campo elétrico e magnético. Porém, Einstein provou que ela também se comporta como partícula, ou seja, matéria, ao explicar o efeito fotoelétrico, no qual uma radiação de determinada frequência é capaz de remover elétrons de uma superfície metálica. Esse fenômeno só poderia ocorrer por meio da colisão entre partículas, isto é, a luz também apresentava característica corpuscular. Quase ao mesmo tempo, o físico francês Louis de Broglie propôs o inverso de Einstein. Toda a matéria pode se comportar como onda. No mundo macroscópico, não conseguimos observar este fenômeno. Porém, isso foi comprovado por Davidson e Germer em 1927 com experimentos de difração de elétrons. O fenômeno de difração é exclusivo de ondas. Logo, o elétron, em sua propagação, se comporta como onda. Portanto, o elétron interage como partícula e se propaga como onda, apresentando assim um comportamento dual, onda-partícula. Essa dualidade impede que a gente possa prever a sua posição e velocidade simultaneamente com precisão. É simples de entender se compreendemos o processo de medição. Para enxergarmos a posição de um elétron, a luz do microscópio precisa colidir com a partícula e refletir para chegar aos nossos olhos. É assim que enxergamos. Mas a treta é que os elétrons são muito pequenos, de massa muito pequena. Após a luz colidir, então fará com que ele seja empurrado para alguma direção, modificando a sua velocidade. A própria medição da posição altera a sua velocidade e, consequentemente, o seu momento. Essa impossibilidade de medição precisa é o princípio da incerteza de Heisenberg. Say my name. Quem lembra deixa um salve. E esses são os conceitos básicos da mecânica quântica. Ela prevê a impossibilidade de descrever as propriedades do elétron com precisão. Por isso, o modelo passou a ser probabilístico. Em vez de tentar encontrar a posição e o momento da partícula, a ideia seria encontrar uma equação que fornecesse todas as informações sobre o sistema. E como isso foi possível? Em 1927, Ernst Schrödinger propõe essa equação, cuja ideia vem dessa equação geral. Ela apresenta um operador que opera uma função qualquer e, como resultado, devolve um alto valor observável e a própria função, chamada alta função. É como se as funções fossem instrumentos para obter aquilo que quisermos a respeito delas. Por exemplo, você é um operador da sua mente. Você a usa para estudar e aprender alguma coisa. Como resultado, você obtém o conhecimento sobre determinado assunto e a sua mente continua lá, disponível. Ela foi apenas um instrumento utilizado por você. O conhecimento não é você, ele apenas faz parte de você. Assim funcionam essas operações. A ideia da equação de Schrödinger é a mesma, só que as funções são chamadas de funções de onda, representados pela letra grega psi, e os operadores quânticos podem ser posição, momento, energia, etc. Esses operadores podem descrever a posição de qualquer partícula, mas, especificamente, o intuito é descrever as propriedades do elétron, e para isso utilizou-se o operador hamiltoniano, representado pela letra H,
que é capaz de gerar como alto valor a energia do sistema para uma partícula, que em sua forma integral fica assim. Essa parte corresponde à energia cinética e esta à energia potencial. Portanto, se quisermos determinar a energia de um sistema, precisamos resolver a equação de Schrödinger. Já a função de onda propriamente dita não apresenta significado físico, porém, Max Born, usando a interpretação estatística, prova que o quadrado da função de onda multiplicada pela distância dx representa a densidade de probabilidade de encontrar uma partícula numa determinada região. Graficamente, seria essa área a probabilidade de encontrar a partícula, no caso, o elétron. Ao fazermos isso nas funções que são soluções da equação de Schrödinger, obtemos o que chamamos de orbitais atômicos. Cada orbital S, P, D e F possui as suas características e formatos com base em equações matemáticas que os descrevem. Lembre-se disso, assim como um ventilador ligado, onde a posição das pás são indeterminadas, o modelo atômico atual é descrito por nuvens eletrônicas que fornecem a região de probabilidade de encontrar os elétrons, desenhados em forma de orbitais atômicos. Bem, na verdade, isso tudo é uma introdução ao modelo atômico atual. Mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Aposto que ninguém entendeu nada. Nada. Claro que não. Nada. Evidente. Olha, uma coisa de é louco, olhando para baixo. Eu tava olhando essas equações, eu pensei, caramba, nossa, O que eu quero mostrar com isso, e também com o próximo vídeo, é que não é tão simples, é extremamente complexo. Você não tem um átomo, como o pessoal fala assim, não, é um estudo extremamente complexo, não é tão simples, é difícil você penetrar nesse caminho e dizer, porque a física quântica explica. Olha o que é. Isso é só uma introdução, na verdade, são equações matemáticas. equações puras. Então, Ô, Beatriz, eu fico impressionado às vezes com uma coisa. A física quântica, quando ele fala em 1927, a física quântica não evoluiu tanto assim, né? Não, eu não sei te responder, não, mas eu acho que evoluiu bastante, porque hoje você tem várias. É porque também você. Tecnologias, Vertentes. várias tecnologias, aplicações práticas. Exatamente, também tem isso. O computador quântico, por exemplo, enfim. Agora, o conhecimento também, aí você vai ver o seguinte, nós vamos ver que vocês vão entender menos ainda. Eu ainda cortei uns pedaços para vocês não saírem correndo, né? Mas o que eu falo é da teoria. Eles aplicam essa parte aí, que eles entendem que é impossível prever onde o elétron vai estar. Isso é o que eles ensinam para a gente, mas eu nunca mergulhei, porque isso aí você vai entrar num mundo desse, isso é pós. Isso é um mundo de muito estudo, de muito... Entende? Porque quando eu digo que a física só me deu o ensinamento de que eu não sei nada, o pessoal diz, o que você aproveitou da quântica? Eu digo, nada. De fato, eu não aproveitei nada, porque física quântica, isso é só o A, E, O, U. Então, é isso que ele está falando. Na prática, as pessoas também não se aprofundaram. Não, mas os físicos eu acho que eu acho que a prática... matemáticos, sim, mas os que estão na prática, não na prática matemática, mas na prática do conhecimento. Não, a física continua pesquisando. Não, a física continua pesquisando, a física continua. Não, a física sim, mas e aqui? Nesse aqui agora, para você e para os... Não tem como entrar nesse mundo, isso está muito longe. Então, o que evoluiu para vocês? Eu acho que o que evoluiu, eu acho que a teoria não evoluiu. O que evolui é um conhecimento de que a natureza é muito mais complexa do que aquela ideia original. Mas aí já dizia isso, Né? Você evolui para nós aqui, nossa área, evolui para entender que você tem que entender o ser humano como um todo,
né? Que foi o que eu comecei a fazer. Então, vamos construir uma teoria para pensar ele inteiro, e não a partir do nível celular, porque se essa estrutura não influencia na gente, eu mudo de nome. E vamos embora, porque é óbvio que uma estrutura tão sofisticada, ela interfere na nossa vida. É óbvio no nosso dia a dia, no humano. Por que que o ser humano... Agora, hoje em dia, não, até no meu Não livro... deve interferir, ela é, não é? Exatamente, ela é, mas a gente nega essa existência, né? E nos estudos que você tem no mundo da psique, enfim, nega essa existência, ou então fica muito, muito pobre. Porque a física quântica faz isso, então você vai falar assim. Então, é um estudo muito sério, né? Que você tem que, para penetrar esse campo pela física mesmo, é complicado, não é tão simples. Estudar física, né? Tem que estudar física, exatamente. Eu estudei, Físico, e assim mesmo, matemática. eu estou levando 35 anos para dizer que eu estou pisando no campo da psicofísica, mas que não tem nada a ver com a quântica. Presta atenção, é um outro campo que eu estou propondo, né? Então, era isso que eu queria mostrar, né? Agora eu vou mostrar o seguinte: tem a teoria das cordas, que eu até cito no meu livro, né, do mistério, entre o mistério e a ignorância, mas eu cito que, mesmo que ela não seja comprovada, eu não preciso dela para migrar o paradigma vibracional, eu não preciso dela. Se ela for comprovada algum dia, vai ser mamão com açúcar, mas se ela não for comprovada, eu não preciso dela também. Eu não preciso, na verdade, nada disso do ponto de vista da física para chegar ao paradigma vibracional. O que eu preciso é entender, que a física me deu, é este olhar da totalidade, e não ver o ser humano a partir de um nível celular. Quer dizer, a gente faz um recorte do ser humano, da célula para cima, e começa a estudar a psique humana da célula para cima. Não, existe da célula, vamos dizer, não é nem para baixo, mas da célula em seu interior, né? E que isso fica esquecido. E que nós podemos começar a pensar nisso num outro modelo, numa outra forma de olhar, que é o que eu estou tentando fazer há 35 anos. E não simplesmente importar modelos daqui para cá. Isso é importante. Eu vou passar agora da teoria das cordas, e vocês vão ver. Imagina. Esse vocês vão ficar mais doidos ainda. Se vocês quiserem, nós podemos dividir as teorias físicas modernas em dois tipos. Existe um espaço reservado para teorias famosas e comprovadas, que são as que mudam as nossas maneiras de entender o universo. E bons exemplos disso são tanto a mecânica quântica quanto a relatividade. E o outro espaço é reservado para teorias que são lindas no papel, mas que são cercadas por controvérsias. E aqui você provavelmente já ouviu falar no exemplo mais famoso, que é a teoria das cordas. Alguns físicos acreditam que ela está basicamente desprovada e desaprovada e fadada ao esquecimento, enquanto outros acreditam que a sua beleza e poder matemáticos ainda vão dar a volta por cima. De toda forma, a teoria das cordas é bastante interessante e pode nos ajudar a entender os limites do nosso conhecimento sobre física fundamental. E foi justamente tentando explicar a física fundamental que a própria ideia de uma corda surgiu na física quântica. Mas calma que até o final desse vídeo vocês vão entender o que uma corda significa na teoria das cordas. Prótons são formados por quarks, que são partículas fundamentais. Esses quarks, por sua vez, formam as partículas do núcleo do átomo, como o nêutron e o próton. O que mantém esses quarks unidos é uma força fundamental chamada de força forte, ou também força nuclear forte. No fim da década de 60, os físicos estavam buscando por algum modelo matemático para explicar ela. E uma das propostas era de que a força forte entre dois quarks podia ser descrita como uma corda ligando eles. Calma, uma corda? Sim, uma corda. Essa corda teria duas propriedades importantes, uma tensão e um comprimento. A tensão seria constante para todas as cordas, enquanto o comprimento poderia variar caso a caso. A energia dessa corda, por sua vez, seria determinada pela tensão dela vezes o comprimento. Além disso, assim como uma corda de violão, ela também poderia vibrar de diversas maneiras. E essa vibração determinaria o comportamento dessa corda de força forte. Da mesma forma que uma corda de violão cria notas quando ela vibra, a corda entre os quarks cria partículas associadas à força forte. E esse modelo matemático é simples, só que ele tem alguns problemas. Era possível de interpretar as vibrações da corda como partículas, e uma dessas partículas tinha um comportamento bastante estranho. Ela era uma partícula sem massa
e com um spin 2. E eu sei que o que eu acabei de dizer pode parecer igual aqueles hieróglifos egípcios para alguns, mas não é difícil de entender o que isso significa. E esse é meu trabalho. O spin é uma propriedade fundamental de todas as partículas, e ele está associado com o campo magnético das partículas fundamentais. Só que ter o spin 2 é algo muito estranho. E só existe uma partícula hipotética que pode ter esse spin, que é o graviton, a partícula da gravidade. Para vocês terem ideia, nós ainda não temos certeza se gravitons existem de fato, mas pelo menos nós temos certeza de que eles não estão dentro do núcleo atômico. Como não existem gravitons no núcleo atômico, e essa forma de descrever a força forte basicamente podia ser interpretada como a criação de gravitons dentro dos átomos, a teoria foi descartada. Mas descrever a gravidade de forma quântica era e ainda é um problema em aberto na física. Se nós tentarmos combinar a teoria da relatividade geral da gravidade com a teoria quântica de campos, que explica as outras 3 forças, as contas falham miseravelmente. Inclusive, essa é a maneira mais fácil de ver todos os físicos de uma sala entrarem em desespero. E o fato de que uma teoria das cordas para força forte sem querer descreve uma partícula quântica da gravidade deu muitas ideias para os físicos. E o que surgiu disso ficou conhecido como teoria das cordas dos bósons. E aqui eu tenho que explicar. E essa teoria propõe o seguinte: os bósons não são partículas fundamentais como a física quântica pensa. Na verdade, eles são pequenas cordas vibrando. Essas cordas podem tanto ter as pontas abertas, quanto serem fechadas nelas mesmas. E é a vibração delas que explica as propriedades das partículas. Além disso, as cordas podem se separar e se juntar, explicando o surgimento ou destruição de partículas em coisas como o decaimento radioativo. E um dos aspectos mais incríveis dessa teoria é que ela depende de um só parâmetro óbvio, que é a tensão na corda, que é basicamente quanta energia uma corda tem por unidade de comprimento. E só para vocês entenderem, um outro aspecto da teoria é que para ela funcionar o nosso universo precisa ter 26 dimensões. E não, você não precisa limpar os ouvidos, você ouviu certo. 26 dimensões, sendo 25 de espaço e 1 de tempo. E só para deixar claro, a realidade em que você que está assistindo esse vídeo agora experiencia conta com 3 dimensões de espaço e mais 1 de tempo. Então, uma nova versão da teoria das cordas foi feita, adicionando uma propriedade nova nas cordas que estava associada ao spin das partículas fundamentais. Com essa adição, era possível explicar a outra metade das partículas fundamentais, os férmions, que são as partículas que compõem a matéria. E essa nova teoria ficou conhecida como teoria de supercordas, e ela é absolutamente incrível. Ela tem a capacidade de descrever todas as partículas do modelo padrão e tem só um único parâmetro desconhecido, que é a tensão das cordas. Para comparação, a nossa descrição atual do modelo padrão de partículas tem 19 parâmetros desconhecidos, e cada um deles precisa ser determinado experimentalmente. Além disso, essa versão não precisa de 26 dimensões, só precisa de 10 delas. É um avanço, eu diria. Mas como tudo na vida, isso tem um custo. Além de descrever todas as partículas conhecidas e o graviton, essa versão da teoria das cordas também inclui uma coisa chamada supersimetria. E sim, de novo eu joguei uma palavra totalmente do nada no meio do vídeo, mas eu nunca faço isso sem explicar o que essa palavra significa. A ideia de supersimetria é simples. Todas as partículas fundamentais conhecidas têm uma partícula irmã supersimétrica. Porque não existe uma única teoria de supercordas. Existem 5, e em um primeiro momento elas não pareciam concordar entre si. Isso é, existe a teoria de supercordas tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, tipo SO32 e tipo E8 por E8. 5 delas, todas matematicamente complicadas e distintas e com nomes igualmente horríveis. Mas esse problema foi resolvido em torno dos anos 2000 por Edward Witten, que propôs a teoria M. Ela realmente veio para quebrar tudo, ou melhor, juntar. A teoria M mostra que essas 5 diferentes versões da teoria das cordas na verdade são equivalentes e dão os mesmos resultados físicos. Além disso, é possível comparar os resultados entre elas. A teoria M permite que você use qualquer uma das 5 versões da teoria das supercordas e, como sempre na vida, você vai escolher a que deixa as contas mais fáceis porque a vida real já é complicada o suficiente. Tudo isso pelo custo de uma dimensão adicional. Você precisa de 11 dimensões, 10 de espaço e 1 de tempo para a teoria M funcionar. E eu também me sinto no dever de informar vocês que o M da teoria M não significa absolutamente nada. E isso é simplesmente genial. Já existem 2 questões sérias que precisam ser abordadas. Uma delas é a existência das partículas supersimétricas. E a outra é a existência de 11 dimensões no universo. A teoria de supercordas e a teoria M dependem da existência de partículas supersimétricas. E nós nunca observamos nenhuma partícula supersimétrica. Isso significa que ou essas partículas são difíceis de detectar,
ou elas simplesmente não existem. Quanto mais tempo nós ficarmos sem detectar elas, mais provável é que elas não existam. Agora para as dimensões. Nós percebemos 3 dimensões no espaço e 1 de tempo. Então, onde estão as outras 7 dimensões? A resposta mais comum para isso é que essas dimensões são compactas, ou seja, elas são muito pequenas e são fechadas nelas mesmas, de forma que elas só são notáveis apenas para as minúsculas cordas da teoria das cordas. O exemplo padrão é comparar uma pessoa e uma formiga numa corda bamba, ou num slackline se você for mais moderno, radical e jovem. Para a pessoa que é grande, só existe uma dimensão, para frente ou para trás. Já para a formiga que é pequena, ela consegue dar voltas na corda, além de ir para frente e para trás. Então ela se move em 2 dimensões, para frente e para trás, assim como a pessoa, ou ao redor da corda. E esse ao redor da corda seria como uma dimensão compacta, que é pequena demais para a pessoa que é grande notar e que dá voltas nela mesma. Então o problema com as dimensões adicionais não é se elas existem, mas sim como que é a geometria delas. Isso é, como que essas cordas estão compactadas. E a geometria dessas dimensões compactas é o que acaba determinando como as cordas podem vibrar e, por consequência, quais partículas podem existir. Por exemplo, se uma dessas dimensões é como uma rosquinha, a carga do elétron é uma. Agora, se ela for como uma rosquinha torcida, a carga do elétron é outra. E atualmente não existe nenhuma forma de determinar isso. Ou seja, não é possível decidir qual que é a geometria certa para essas dimensões adicionais, de forma que a teoria das cordas explique precisamente as observações que a física já fez. A teoria das cordas na sua formulação atual, com a teoria M, não consegue criar previsões para novas observações físicas de forma consistente. Algo que a teoria quântica de campos, que é a versão atual aceita da física quântica, consegue muito bem. E eu acho importante falar sobre a teoria das cordas porque ela é um exemplo perfeito de que não importa se uma teoria tem toda a beleza matemática e a capacidade de resolver contas que nenhuma outra teoria consegue, o nosso universo e a realidade continuam sendo feias e cheias de cálculos horríveis. Além disso, a teoria das cordas ainda não é capaz de guiar a criação de novos experimentos ou explicar fenômenos que ainda não conseguem ser explicados. E essas são 2 características extremamente importantes na ciência. Afinal, é através disso que você consegue dizer se o que você tem em mãos é uma boa teoria ou apenas um conjunto de cálculos que são bonitos no papel, mas falham miseravelmente em descrever a realidade. Então, em resumo, a teoria das cordas é uma teoria incrível, mas cheia de limitações. Devemos descartá-la totalmente? Não. Mas também nós não devemos apostar todas as nossas fichas nela. Pelo menos não agora. Muito obrigado e até a próxima. Agora, no fundo, hoje em dia, como é que anda essa teoria? É a mesma Pararam de coisa. estudar ou continua mesmo? Não, continua estudando. Aí entra. Teve evolução nisso ou continua na mesma dúvida? Não, ela está no mesmo patamar, ela está se procurando os provar. Tem quem prove, queira provar, e tem quem não, acha que ela é perdida. É isso que ele falou. Esse retrato, esse vídeo é super atual. O que ele falou é o que está acontecendo. Ah, ok, pensei que fosse velho. Não. Não. Agora, o que acontece? Por que eu quis mostrar isso? Porque eu até cito. Veja bem, eu não preciso da teoria das cordas, mesmo que o universo não tenha. Eu até trabalho, né, como a mente humana, a psique humana, o sistema perceptivo, reduzindo as dimensões para 3 dimensões, uma de espaço, caso isso venha a ser. Porque matematicamente você tem outras dimensões, existem outras dimensões. O que acontece? Mesmo que não seja nada disso, né, não importa para a ciência do sentido, porque a gente está trabalhando com vibrações. E vibrações independe disso. Então, se o universo é um grande complexo vibracional, por que eu falo complexo? Porque eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Ele é um complexo que vibra, vibracional. Né? Se ele é assim, assado, enfim. E a mente humana, nós seres humanos, assimilamos essas vibrações e interpretamos essas vibrações como a gente vê. Como o cachorro interpreta de outra maneira, o gato de outra maneira, o morcego de outra, com outras limitações. Né? Então, para a gente, o que interessa é a vibração. O conteúdo, o que são essas vibrações, se são átomos, se são cordas, se são... Não importa para a gente. O que importa é o sentir, é a vibração que somos, né? A experiência que experienciamos daquilo que somos e interagimos. Pronto, aí nasce a ciência do sentir. E nasce dessa totalidade, porque, se vocês se lembraram, o inconsciente relativístico, onde eu usei a pesquisa do sonho dos cegos, em que eu foi detectado que sonhos se processam sobre a forma de ondas eletromagnéticas. Então, portanto, a velocidade da luz. E acordado, nós estamos comparados à da luz no dia a dia. E quando as duas interagem, a gente tem os efeitos relativísticos. Isso nos
nos coloca numa psique de uma totalidade, de um ser humano que você tem que achar essa totalidade. Daí nasce o campo da ciência na ciência do sentir. E o macro-micro é o complexo macro-micro uno, inteiro e indivisível. A totalidade vibracional daquilo que nós não sabemos o que é. Basicamente é isso. Eu lembro que um tempo aí que eu dei aula na nossa antiga faculdade Gama Filho, eu dava aula num curso de pós-graduação em psicossomática da teoria na época, não tinha nenhum livro ainda, só tinha trabalhos escritos. E uma vez eu coloquei, né, o que é o macro-micro. Todo mundo que respondeu alguma coisa errou. A resposta certa é não sei. O complexo macro-micro, né? A resposta certa era não sei. Quem botou qualquer coisa, é isso, é aquilo, errou. A resposta, assim, o macro-micro é a totalidade, mas o que é o complexo macro-micro? A resposta correta era não sei. Então, é isso que é importante que se entenda, porque a gente vai mergulhar agora num campo e que a gente vai agregar a isso tudo a ciência da complexidade, depois Kohut, o pensamento complexo, né, Lobo? A gente vai agregar isso tudo, e é importante que se entenda que a base é não sei, mas é vibracional. Vou mais longe. Se vocês quiserem. O que é física? A física é o campo da ciência que investiga os fenômenos e estruturas mais fundamentais da natureza, procurando sua compreensão e descrição em termos de leis mais gerais possíveis. Com essas leis, a física estuda desde partículas subatômicas e sua estruturação em átomos e moléculas, até fenômenos que envolvem grandes aglomerados destes, como cristais, metais, polímeros, materiais amorfos, semicondutores e supercondutores. Em uma escala maior, essas leis são usadas para o estudo da Terra e dos fenômenos que ocorrem em sua atmosfera. Aumentando mais ainda a escala dessas mesmas leis, permite uma descrição do sistema solar, das estrelas e das galáxias, bem como do universo como um todo, além da criação de modelos para a sua evolução. No processo de compreensão da natureza, as investigações físicas têm possibilitado o domínio dos fenômenos naturais, bem como a criação de materiais e sistemas artificiais que têm contribuído decisivamente para o avanço de outros campos da ciência e para o progresso tecnológico da humanidade. Quer dizer, esse conhecimento que a física traz, isso é da UFMG, graduação, Departamento de Física, essa apresentação da física, esse conhecimento que ela traz da natureza permite que a gente, a natureza é assim, então eu vou pensar este assim no meu campo. É uma contribuição que ela traz. Não é física mais exatamente. Isso é muito importante. E olha só, isso aqui também, isso é curtinho, vai ser um shorts. É muito interessante esse vídeo, porque dá a ideia da dimensão do que eu estou tentando falar. Quer ver? O universo está se reiniciando. Você sentiu uma energia diferente no mês de junho, sofreu alguma mutação no seu DNA, sentiu o seu corpo se preparando para dar um salto quântico? Se você pesquisar ressonância de Schumann, vai ser difícil encontrar um link sério e confiável e você vai acabar lendo esse tipo de bobagem. É impressionante como a pseudociência domina a narrativa sobre esse fenômeno. E o jovem místico ainda foi à loucura no mês passado, quando o padrão da ressonância de Schumann foi disso para isso. O fenômeno é bem conhecido e ocorre quando ondas eletromagnéticas de baixa frequência, geradas por descargas elétricas na atmosfera, refletem entre o solo e a ionosfera e se combinam, aumentando a sua intensidade e criam um padrão que se espalha pelo planeta. A ressonância permite analisar o clima na Terra, o ambiente elétrico, as estações do ano, mas não existe nenhuma comprovação de que ela nos afeta. O padrão estranho foi causado pelo sistema elétrico da estação de medição, que deu pau e gerou um ruído interno no computador, que acabou aparecendo na medição. Como é bom ser nerd. Quer dizer, as pessoas pegam as coisas e saem falando, sem... Eu achei esse vídeo muito bom, porque mostra justamente que já se cria toda uma teoria de... Não é assim que se faz. Né? O universo Simplista, não é? Hã? Simplista. Simplista, exatamente. Mágico. É querer fazer uma compreensão mágica diante da ignorância, diante da angústia do desconhecido. Aí se cria um pensamento mágico que você
vai. Então, eu botei isso aqui porque, veja bem, em 1986, quando eu iniciei a faculdade de Física, eu considero o início dessa pesquisa que eu faço, né? Então, era psicologia, psicanálise, física, biologia e arte. Eu levei 4 anos para construir, né, o que eu chamei do inconsciente relativístico. Depois eu levei, de 86, foram mais 6 anos, quer dizer, entre o inconsciente relativístico e o macro-micro foram mais 2 anos, 6 anos. Né? Aí fui passando, aí eu já tinha o inconsciente relativista, já tinha o macro-micro e tinha a ressonância. Mas a ciência do sentir, o entendimento que depois veio a ser a ciência do sentir, foram 10 anos pensando, estudando e fazendo isso, e tentando construir uma teoria minimamente, que lógico que tem suas falhas, mas ela minimamente ela tem uma estrutura. Depois foram mais 34 anos, de 86, para chegar com a ciência da complexidade, que foi esse outro livro. Quer dizer, eu fiquei esses anos todos pensando, observando, estudando, para tentar, né, chegar a uma coisa mais consistente, a uma teoria mais consistente, a uma estrutura teórica. E agora, Kohut entrou, né, nessa história, e com 36 anos agora, eu chego na psicologia do eu, no campo da psicofísica contemporânea. Quer dizer, não é uma coisa que veio dali, eu olhei aquilo, então vamos lá. É uma coisa construída. É claro que pode ter falhas, como toda teoria tem, né? E ainda bem que tem, porque senão a gente não avançava. Né? Mas eu acho que eu percebo, eu tento corrigir, mas as que não, se a ciência do sentir se proliferar e crescer, alguém vai, eu espero que um dia ela, inclusive, seja derrubada, porque é assim que a ciência evolui. Né? Então, não é uma coisa feita do nada assim, não. Vem de tantos anos, são 36 anos em cima, construindo, tentando, sem me precipitar, tentando estruturar essa teoria para falar da psique humana em outro paradigma, no paradigma vibracional. Aí vocês vão dizer assim, mas Bia, por que você pode dizer que o vibracional sustenta tudo? Eu vou responder agora num outro shorts aqui. Por que tudo vibra? Você talvez já tenha escutado as janelas da sua casa tremerem com um trovão estrondoso, ou quem sabe você simplesmente sentiu o chão vibrar por causa da máquina de lavar, ou coisa assim. Ou quem sabe você é uma pessoa sensível e sente as vibrações do universo. Tô brincando, isso não acontece. As coisas vibram porque elas são feitas de moléculas, que são menínulas muito sapéculas. Eu me demito. E elas estão próximas de outras moléculas, que podem bater umas nas outras. Vibrações são mudanças regulares na forma como os átomos estão organizados e se espalham através de colisões. Por exemplo, uma onda sonora, tipo essa que você está ouvindo agora, é uma mudança regular na pressão do ar. Um pedaço do ar se comprime por causa do som e depois expande todo o ar ao redor dele, que então se comprime por causa desse empurrão e se expande de novo. É assim que são espalhadas as vibrações. Vibrações na sua janela, no seu corpo ou no seu carro são exatamente isso. É basicamente o som atravessando os materiais. Só não aqueles barulhos que acontecem na nossa casa durante a noite enquanto a gente dorme. Aquilo não são vibrações, é fantasma mesmo. Por quê? O que acontece? Eu tirar daqui para não ficar coisa. Tudo é vibração. A onda eletromagnética, ela vibra. São ondas vibra. Tudo é vibração. Toda a comunicação, toda a interação, tudo. O nosso coração pulsa, o nosso intestino funciona, tudo vibra. Então, eu posso perfeitamente partir desse princípio. Tudo é vibração. Por isso, quando eu falo energia, eu digo não, vibração. Vibração. É o que eu tenho. A energia não é vibrante? Pode ser, mas eu não estou porque energia também. Uma vez eu passei um vídeo aí que energia é um construto. Botei, não no curso agora, mas porque você tem várias formas você tem energia cinética, energia potencial, e tem também que massa é energia, massa é outro conceito. Enfim, é um construto. E se eu te disser isso, eu posso até trazer para o curso o que é energia. Uma vez a gente viu isso, eu não sei se vocês se lembram. Eu me lembro que a Ana e o Lobo estavam. Eu não sei se eu me lembro, mas... Eu me lembro de alguma coisa sobre isso.
E por isso que eu gosto de vibração. É claro que a onda é o bonde da energia, é o que transporta energia. Então, se a onda vibra, ela transporta energia. Mas eu acho que energia é um conceito muito mais complexo, vamos dizer assim. Eu prefiro vibração. É mais pé no chão, é mais terreno, vamos dizer assim. É mais fácil de lidar com o conceito de vibração, porque eu não sei o que está vibrando. Está vibrando. E sei que eu sinto a vibração. Sinto essa vibração que eu sou, que está no meio, que eu estou interagindo. E sinto através de quê? Sinto, né? Eu sou essa estrutura vibrante. Então, o sentir o universo é um todo desconhecido e inacessível na sua complexidade. A forma como assimilamos e compreendemos o universo se insere no formato que o sistema perceptivo humano recorta esse o todo. Se tivéssemos evoluído para outras limitações, o universo, o mundo, nossas teorias, tudo seria percebido e construído de outra forma. O que é o complexo macro-micro? Não sei. Só tenho acesso ao conhecimento como o recorte que o sistema perceptivo humano possibilita. Somos um complexo vibracional macro-micro uno, inteiro e indivisível, cujo sentir é a experiência que experienciamos da vibração que somos e interagimos. Aqui está a minha base, a base da ciência do sentir da estrutura, da teoria. E aí, a gente pode chegar migrando de um paradigma mecânico, daquele modelo rígido da bola de bilhar ou do pudim de passa, que gera uma coisa mecânica, enfim, para um modelo vibracional. Que o formato desse vibracional, cada um é que vai dar, de acordo com a sua espécie, e de acordo com a sua individualidade. É o que eu chamo de H maiúsculo, que é a dimensão da espécie humana, e o H minúsculo, que é a dimensão da individualidade do humano que cada um de nós se faz e se é, da dimensão humana individual, da psique de cada um. Esse formato, como a gente vai experienciar, é muito individualizado. E como é? Hoje mesmo eu estava comendo um abacaxi aqui em casa. Aí eu virei para quem trabalha aqui para mim, ela disse, esse abacaxi não está muito doce. Aí eu botei na boca e disse, mas ele está uma delícia, ele está docinho. Aí ela falou assim, o seu doce não é igual ao meu doce. Exatamente isso, porque o que é o doce? É um contato, é uma vibração. O paladar também, é o paladar, é uma sensação. Do sentir. Eu sinto e eu senti o doce. E ela sentiu sem ser tão doce. E onde... Mas isso também tem a memória do doce, né? Porque ela deve comer o doce, ela deve comer muito doce para ela não sentir. Eu falei com ela, eu não como açúcar, eu só como açúcar nos alimentos. O açúcar que tem aqui em casa, o açúcar que tem aqui em casa é para ela. Mas é a individualidade de cada um. Então, eu posso pegar a teoria do Kohut, que é toda calcada em cima da relação, portanto, do que está sentindo. A introspecção, a empatia é o primeiro instrumento que você vai sentir o que está acontecendo para poder compreender o outro e daí você estabelecer o vínculo e apoiar nesse vibracional. Ao invés de eu apoiar naquela estrutura freudiana da psicossexualidade, eu posso apoiar Kohut com as ideias dele no campo vibracional. É claro que vai mudar algumas coisas do colorido do que ele escreve, mas apoia, porque a teoria dele é toda relacional, é toda no sentir. Ele não usa essa palavra, mas introspecção e empatia
é a base, ele diz, substituímos, inclusive, a interpretação para primeiro, o instrumento da psicanálise passa a ser introspecção e empatia. Depois é que vem a interpretação. Porque primeiro você tem que entender o outro, você tem que internalizar e entender. E como é que esse processo se dá? Através do vínculo e do que a gente está sentindo. E a partir daí compreendendo. Então, você pode perfeitamente pegar a teoria do self e trazer para o vibracional. E é essa construção que eu estou me propondo a fazer agora. Ficou bem claro agora. Ficou claro? Ficou, para mim, ficou. Ficou. Tem menos física. Não tem física. A física entrou, ela entrou. Eu sei, ilustrativa, para fundamentar. Não, e ela entrou, sabe aonde? No inconsciente relativístico. Quando eu tenho dois sistemas, uma velocidade da luz e uma velocidade a zero, que interagem entre si e dão os efeitos relativísticos. Ali ela entrou. Tá. Mas ali é palpável. Mas, Bia, estou pensando aqui num paciente, é engraçado que a gente não entende direito como é que o processo se dá, mas quando a gente atua dessa forma, o processo acaba se dando, né? Isso. Eu Explica senti um isso pouquinho hoje. mais. Eu Explica senti um pouco isso, mais. eu senti isso hoje. Um paciente difícil que estava me causando saco cheio, faltava, e eu já estava, porra, para atender ele um sacrifício, já estava na minha cabeça que é o pior paciente. Aí eu já saco cheio também, que é a minha resposta psicológica para isso. Aí hoje, pela primeira vez, ele está chegando, pela primeira vez, ele chegando em casa, ele fala, estou chegando em casa. E aí a sessão correu pela primeira vez de uma forma mais leve, de uma forma dele querendo, ele dizendo que quer continuar, que quer ficar. Ou seja, como é que isso se deu? Eu não sei. Eu sei que eu lidei com empatia, escutando, ao Entendendo, mesmo tempo. até sabendo que estava de saco cheio, podendo administrar os sentimentos. A gente chegou a falar nisso, né, Bia, sobre esse paciente, que eu já estava, de saco cheio já Cansado. E a coisa acontece. Amadurece, agora, talvez, não é? O processo que acontece, a gente não sabe direito. Agora, usando essas técnicas, usando essa coisa, o processo acontece. É o que eu chamo de matriz sensível. Quando você... A matriz sensível é a vibração, porque ali eu mostrei uma vibração genérica, né? Mas quando duas pessoas se juntam, cria uma matriz sensível vibracional, que é toda uma troca pela ressonância, né? E que o processo vai acontecendo ou não. Aí vai depender dos dois, dos pares. Pode até ser que daqui a um tempo se desfaça, mas... Não, mas não importa, mas... Está construindo. À medida isso vai construindo, exatamente. O processo vai construindo. Eu acho que deu para... Não tem na vibração, Bia, um reconhecimento? Vamos supor, estamos vibrando mais ou menos da mesma maneira. Então, tem um entendimento. Mas, um momento ou outro, você está menos bem, o outro... E não tem esse amadurecimento vibracional, ele pode se acontecer em vibrações? Você vai afinando. Afinando. É como assim, por exemplo, o paciente está dissonante, né? Consonante e dissonante. Aí você, o psicólogo, tem que fazer essa consonância voltar a funcionar. Como o paciente está. Você veja só, você quando se você for pensa na orquestra, né? Eu gosto muito do exemplo da orquestra, tá afinadinha no ponto. Mas se um instrumentozinho solta, você sente aquilo. Quem tem ouvido musical vai ouvir. Vai ouvir, né? Talvez eu não escute, mas aquele que tem ouvido musical vai ouvir que tem alguma coisa ali que não está batendo direito.
Aí Maestro. vai, o maestro, por exemplo, vai, até que afina, agora está no ponto. Né? Então é a mesma coisa. Aí daqui a pouco, mas a cada momento, isso é um processo de um ir e vir, né? Vai afinando, desafinando, porque à medida que a gente vai vivendo, a gente vai se modificando. Então, por exemplo, agora, quando a gente se encontra, né, já é um novo encontro, são novas ressonâncias. Então, o que ontem, muitas vezes, foi bom, não quer dizer que amanhã vá ser de novo. Por quê? Porque, na verdade, outras coisas aconteceram na minha vida e na vida de vocês, e assim a gente vai tendo que se afinar o tempo todo. Cada vez que pega um instrumento, a gente afina, porque ele desafina sozinho. E muito na sensibilidade também, né? Exatamente. A percepção e a sensibilidade. A percepção. O exemplo que ele deu, né? Quer dizer, ele foi analisando, avaliando, testando, observando. Então, ao mesmo tempo que teu paciente percebeu isso, você percebeu aqui. Aí teve um afinamento nessa percepção dos dois. Porque é óbvio que o paciente deve também ter percebido alguma coisa. Com certeza. Às vezes nem tão E você outras. Aí vai, e nessa nasce outra ressonância aí. E você às vezes nem sabe, o paciente muitas vezes, que ele não está atento dessa maneira como a gente, né? Nem se dá conta, ele sente aquilo como um mal-estar, alguma coisa, enfim, e vai. Né? Mas o importante é não desistir, é tentar. Agora, às vezes, desafina, quando eu digo que ou não, porque às vezes desafina de tal ordem que não consegue afinar. Pode acontecer. E acontece a todo momento. Né? Entende? E aí você tem que buscar outro caminho. Né? Mas outro profissional, ou enfim, não quer dizer que o profissional seja ruim e que a pessoa não queira se tratar ou não esteja bem. Simplesmente não afinou. Só isso. Não quer dizer nada além disso. Né? Ao contrário, que a gente vê muito. Porque pelo outro paradigma, a resistência, a pessoa não quer. Não, a pessoa apenas não pôde ali naquele momento com aquela pessoa. Não deu certo, não afinou. Quem é que não quer melhorar? Isso não existe. Quem não quer melhorar é porque não encontrou o caminho, quer dizer, não houve a afinação necessária para aquilo ir. E ambos fizeram parte dessa desafinação. Não é só o paciente que está resistindo, não foi possível o encontro. É na relação. É na relação, exatamente. É na relação. Nesse paradigma vibracional é visto assim. Nós que somos casados há muito tempo, a gente percebe isso no próprio casamento. É uma afinação constante. Não existe, agora tá. Não está bom, não. Toda hora está afinando. É verdade. É uma afinação não só diária, mas a todo momento, às vezes. E não quer dizer que a todo momento não é agradável, mas é desagradável. Mas é assim também. A amizade é assim também. Também. Tudo, né? Eu acho que tudo, né? As relações são assim. Todas as relações são assim. A única diferença que eu percebo é que o nosso trabalho a gente está atento à relação, tentar afinar. Exatamente. A gente está atento à relação porque a gente trabalha com o instrumento da relação. A relação é o nosso instrumento de trabalho, vamos dizer assim. Essa que é a diferença. E a leitura porque, por exemplo, mais profunda. A gente tem que entender o seguinte, eu já estava de saco cheio. Se fosse numa amizade, eu falava, sai para lá, não quero te ver tão cedo. Não quero... Agora, a gente tem que, como psicólogo, a gente tem que entender o porquê que a gente está sentindo assim, o que isso está causando, para poder mudar essa dissonância uma coisa mais consonante. A gente usa do vínculo para trabalhar. Sim. É isso que a qualidade do vínculo é que vai determinar. A gente vai usar desse vínculo para entender o que está acontecendo. Agora, a gente faz isso como? Sentindo. Não tem outro caminho. Como maestro, ele faz isso como? Escutando. Não tem outro caminho.
Ele vai ouvir a orquestra dele pelo ouvido, pela escuta. Essa consciência do sentir é fabulosa. Ah, sim. Sensibiliza mais, não é? Eu acho, não é? Nossa, a gente entende melhor a vida, né? É. A A gente vida, as sabe que sente, a relações, gente sabe, né? Que as sente. relações, as reações, a gente entende melhor. Uhum. É engraçado, eu me sinto acalmada. Ela tira a angústia, não tira? Tira. Tira a angústia. Vibra melhor, não é? Oi? Vibra melhor, não é? Vibra melhor, exatamente. Melhor. É. Porque faz você parar, pensar, sentir, observar por que eu estou reagindo. Enfim, né? Tem todo um trajeto Ela aí. faz você ter o recurso de se autoafinar. Exatamente. É. Desfoca do problema, te desfoca para você perceber o todo, não é? Isso, e aí É. você poder trabalhar a questão que está ali te incomodando. Que não é só ela está no contexto, né? Se uma orquestra eu tenho um instrumento afinado, se eu ficar focando só nele, eu estou perdido. Eu tenho que olhar a orquestra toda e tentar afinar aquele instrumento, de acordo com os outros. Isso mesmo. E o mais engraçado é que numa orquestra é o próprio que desafina, que percebe também, e ele que vai fazer o esforço maior para poder entrar no mesmo. É. E o maestro, obviamente, ajudando, não sei como, porque eu não sou maestro, nem entendo como que é o maestro, mas eu imagino que ele tem algum jeito de pôr no contexto. Encaminhar, né? É. E ver que aquele ali nunca mais vai tocar na Verdade, orquestra. se a gente pensar, a nossa orquestra são os inúmeros sentimentos que variam todos os dias, e nós somos o nosso maestro, né? O regente da nossa Isso própria mesmo. orquestra. Agora, E por isso Bia, que eu tenho sentimentos que a gente pode falar, meu filho, você não vem, não. Paf, você vai sair. olha Sou só, maestro, poxa. e essa parte final, assim, deu uma organizada, né? Bom, isso é bom. E Foi cortou bom, tudo. Laerte, você ter posto Foi didática os a teus parte exemplos, final. teu exemplo, porque ajuda também a gente a organizar melhor É, o nosso conhecimento, ou o Sim. pouco conhecimento, mas organizar o que nós pegamos para nós como conhecimento. Repara que, no Ajuda caso, a bastante. ciência do sentir, ela não é restrita ao psicólogo, porque como ela trabalha o sentir das relações, ela vai para todas as áreas. É mudança de paradigma. uhum, Está assentada, são relações humanas sendo vistas por outro paradigma. Por isso que todo profissional, independente da área, ele pode desenvolver dentro da área dele. exatamente. Muito bom. Entendeu? É isso aí. Ainda bem que deu essa. Eu achei que tinha que passar isso, porque senão, Tinha. né? Agora, esse final deu uma calmaria, sabe? Depois daquelas equações Nossa, aquele monte físicas, de letras, matemáticas, aquele monte de taça. que foi o turbilhão, tentar até entender. Engraçado que às vezes Turbilhão. eu tento entender a equação, Olha só, ler a equação. eu fiz a faculdade de física, eu fiz uma especialização em física. Eu não entendo aquilo. Complicadíssimo, gente. Ali a pessoa, para entender isso, ela tem, como dizia o professor lá na ocasião, você tem que acordar com a física, tomar café da manhã com a física, vestir a física, Essa comer a matemática, Bia, pura. Quem física, gosta da matemática e toda, mergulhar no mundo porque a linguagem da física é matemática. E viver isso a vida toda, e anos e anos e anos, e muitos físicos não entendem a física. Isso eu percebi também. Eles sabem falar matemática, mas eles não entendem o conceito. porque a física é a matemática, Não, a quem física não é sabe física.
traduzindo a escrita dele é matemática. Não, a física Não? não é a matemática. A matemática é a linguagem da física. Então, Não, mas não é a matemática. A física se vale da matemática para falar o que ela quer falar. justamente, é a Mas tem escrita gente que fica só na linguagem. Eu falo cadeira, sentar na cadeira. Aí você vai repetir feito papagaio, sentar na cadeira, mas você não consegue conceber uma cadeira e nem o que é sentar. É não, isso. que a gente é. Não, a física, tem muito físico que é assim. Ele explica, se eu pedir, me explique as leis de Newton, ele vai começar matematicamente, mas ele não consegue conceber. A física eu levei anos para enxergar. Eu levei anos para enxergar. Na natureza, porque a física ela descreve os fenômenos físicos da natureza. Ela está descrevendo a natureza. Então, você tem que enxergar na natureza o que ela está falando. Só que ela vai falar... Eles traduzem para a nossa linguagem, não é? Tanto é que o rapaz conseguiu explicar traduzindo para a nossa linguagem. Mas é muito simplificado, né? Sim, é lógico. O físico falaria muito mais complexo do que ele. O átomo, hoje em dia, é uma equação matemática, não se desenha, não tem nem representação. Pelo menos até onde eu estudei, não tinha. Se tem, é muito recente. Poderia te dizer porque... Não tem. Porque é tão complexo, é tão... O problema é esse, é tão pequeno, fica longe também, não tem... Mas ainda bem que depois nós voltamos para o nosso mundo. A natureza é complexa. Não é? A natureza é complexa. É extremamente complexo, exatamente. Então, toda a natureza, eu quis trazer isso para desmistificar, porque fica... você usou... Uma vez eu fui... Aquele dia você usou a quântica? Eu falei, não. Aí a pessoa fica decepcionada. Você usou? Não. Sei nada. Usei, sim, essa noção de que a natureza não é previsível como a gente... Tão banal. Não é tão banal. Isso a física me deu. Esse outro olhar. Uma humildade diante da natureza. Muito bom.